Graça e paz, eu sou o Cassiano Correia e esse é o podcast Palavra Cristocêntrica. Quem era o discípulo amado de Jesus? Essa foi a pergunta feita por um jovem que era discipulado por mim. E ele iniciou a conversa da seguinte maneira, mais ou menos assim: Cassiano, quem era o discípulo amado de Jesus? Foi a pergunta que ele fez. E ele, naquele momento, estava fundamentado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Antes de falar qual foi a minha resposta, eu quero fazer a leitura do texto. Está escrito assim, João capítulo 13, versículo 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Esse foi o texto que deu base para ele fazer essa pergunta, apesar de sabermos que existem outros textos que falam acerca de Jesus, acerca do discípulo amado de Jesus, né? E a minha resposta foi a seguinte: certamente era João. Ele então me fez outra pergunta, esse jovem me fez outra pergunta. Foi o seguinte: a expressão discípulo a quem Jesus amava significa então que Jesus amava mais a João do que aos outros discípulos? Então eu respondi: sim, isso está relacionado ao nível de intimidade que Jesus tinha com ele. O meu amigo então replicou, esse jovem replicou, ele fez novamente outra pergunta. Mas então, Deus faz acepção de pessoas? Eu disse para ele: não. O amor de Jesus, né, o amor que ele sente por cada um, né, por todos os seus discípulos, inclusive por mim e por você, é de igual intensidade, é incondicional. Mas existem aqueles que retribuem, né, existem aqueles que retribuem esse amor com mais intensidade que outros, né? Existem aqueles que recebem o amor de Deus, que entendem o amor de Jesus e que retribuem esse amor com mais entrega, né, do que outros. São aqueles que se agarram à oportunidade de seguir o seu mestre, de andar com ele, de obedecer o seu conselho. Amém? Para simplificar, eu quero dar aqui um exemplo, eu quero fazer uma ilustração. Imagine um pai que tem dois filhos, né? Um filho que é obediente e o outro que é desobediente. A gente pode imaginar esse pai tentando aconselhar, dizer: meu filho, não vai por esse caminho, que esse caminho não vai te levar a um bom lugar, né? Meu filho, vem por esse caminho aqui, porque esse caminho é bom para você, segue o conselho do teu pai. Imagine esses dois filhos ouvindo esse conselho e o filho desobediente saindo e fazendo aquilo que te dá, aquilo que der na cabeça dele, né? Seguindo a vida, fazendo as coisas do seu jeito, sem obedecer, dizendo: meu pai não sabe o que está falando, né? Eu vou fazer o que me der na telha e vou seguir minha vida porque meu pai está velho, é antiquado. Imagine um filho desobediente e aquele filho em contrapartida, pense no filho que era obediente, né? No filho obediente que ouviu o conselho do seu pai e falou: pai, tá bom, meu pai, eu estou entendendo o que o senhor está falando, eu vou seguir o seu conselho, eu vou seguir esse caminho, eu vou estudar, eu vou projetar minha vida, eu vou fazer o que o senhor está me falando, porque eu sei que o senhor me ama e que o senhor quer o melhor para mim. Pensa comigo, o amor que esse pai demonstrou, o amor que esse pai sente pelos dois filhos é igual? Sim, pensemos dessa forma. O pai demonstrou o mesmo amor pelos dois filhos, aconselhando da mesma maneira, buscando aconselhar,
buscando orientar o seu filho, dar direção aos dois, só que um ouviu e o outro não. O amor dedicado foi o mesmo, porém o amor recebido foi diferente. Quem recebeu mais amor? O amor mais recebido, quem recebeu mais amor, quem se deu a oportunidade de ver esse amor sendo demonstrado, foi o filho obediente. E o filho desobediente não recebeu o amor porque ele não quis receber o amor. Ele preferiu desobedecer e se afastar dos conselhos do seu pai. Você está entendendo o que eu estou falando, meu amado? Foi mais ou menos por esse âmbito que o Espírito Santo me levou a responder a esse irmão muito querido. E, para a honra e glória do Senhor, essa orientação foi muito bem recebida. Amém? Então, só para frisar, o amor que o Pai sente por ambos é igual. Porém, somente o filho obediente se colocou na posição para que esse amor fosse manifestado em ação. Portanto, o filho mais amado é o filho obediente. Para concluir, deixe-me te dizer o seguinte: o amor de Deus por todos nós é de igual modo incondicional. Deus não ama a um mais do que a outro. O amor de Deus por todos os seus discípulos é o mesmo. O amor de Jesus por todos os seus discípulos é o mesmo. Mas se você quer ser o discípulo mais amado, se você quer ser o discípulo amado de Jesus, se renda primeiro ao amor que ele provou ter por você. Se aproxime de Jesus. O discípulo mais amado é aquele que mais se aproxima do seu mestre. Aquele jovem que eu orientei dessa forma, hoje ele continua sendo um discípulo de Jesus, é um homem grandemente usado por Deus, tem uma família linda e continua sendo para mim um amigo muito querido. Siga também esse conselho da parte de Deus. Se aproxime de Jesus, ouça a voz de Jesus, sujeite-se a Jesus e você passará a experimentar uma vida de gozo, paz e alegria eternas no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.